Banquete de Esther Podcast agora está no ar. Eu quero convidar você para colocar aquele café, aquele pãozinho zero lactose, zero glúten. Fica a dica, porque você, rainha, já está como convidada para sentar à nossa mesa. Banquete de Esther Podcast agora está no ar. Eu quero convidar você para colocar aquele café, aquele pãozinho zero lactose, zero glúten. Fica a dica, porque você, rainha, já está como convidada para sentar à nossa mesa. Olha, quem está conosco hoje, pastora Ana Fidelis, preciosa do coração de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada, Ana, por você estar aqui. Seja muito bem-vinda. Esta mesa é mesa de rainhas. Nós temos declarado que quem vem para cá é para comer do pão vivo que desce do céu, mulheres que se alimentam desse bom nutriente que é a palavra de Deus, com a sua vida, com o seu testemunho. E eu quero convidar você para ficar bem à vontade, porque junto conosco aqui na mesa tem muitas rainhas, eu acredito, por toda a parte do Brasil, e muitas mulheres também de outras nações já têm entrado em contato conosco, porque tem comido do pão junto com a gente. E é uma honra, é uma grande honra mandar um beijo para minha irmã missionária da Guatemala, as missionárias também de toda a região ali do sul da Flórida, conversando conosco também, comendo desse pão da presença. Glória a Deus pela sua vida, mulher brasileira, você foi inserida estrategicamente aí nessa região do nosso mundo, para que você esteja posicionada como rainha. Pastora Ana Fidelis, compartilha com a gente em que momento você se viu como mulher de Deus ali na infância. Conta a sua história para nós. Fica à vontade e deixa Deus te usar. Amém. Pastora Diana, primeiramente agradecer por esse privilégio de estar sentada à mesa do Senhor, compartilhando experiências vividas com Ele. E tudo que temos vivido é para Ele, por Ele. E que honra. Aleluia. Por isso. Obrigada pelo convite. Glória, e sabendo que tem rainhas também sentadas à mesa, isso. Não é? A conversa fica muitíssimo agradável. Eu sou filha única, criada apenas com a minha mãe. Mas desde sempre eu pude perceber Deus direcionando a vida dela. Hoje, com a maturidade que nós temos com Deus, eu posso perceber que Deus já guiava os passos da minha mãe. Então, criada apenas com ela, uma mulher de garra, uma mulher forte, que me ensinou princípios. E na minha adolescência, eu passei por um problema de saúde e a minha mãe também era enferma. E aí, como eu disse, Deus sempre direcionou os caminhos dela e então chegamos à casa de Deus. Aleluia. O primeiro contato da minha mãe, não é? Então, buscando a cura, na verdade. Ela estava passando aquele problema e logo depois também aconteceu comigo um problema sério de enfermidade. E aí já tínhamos provado do poder de Deus. Aleluia. Já tínhamos desfrutado do milagre, porque quando se coloca a fé em ação, então Deus logo age, não é? Mas entendemos que precisava de algo a mais. Então fomos ali frequentando, aprendendo a palavra de Deus e entendi que faltava o algo a mais, que era o Espírito Santo, o selo de Deus. Aleluia. Então, mesmo muito jovem, ainda na adolescência, eu agradeço tanto a Deus, sabe, pastora, porque Ele me conduziu e Ele se revelou para mim e eu entendi. Eu não tive dificuldade de entender esse chamado. Eu agradeço tanto a Deus porque eu não tinha maturidade como mulher. Isso. Mas Ele encontrou algo em mim e eu disse sim. E então, quando recebi o Espírito Santo, então abriu-se para mim uma outra visão. A visão espiritual. É lindo. Então eu percebi que eu poderia ser mais usada por Deus. E assim, eu vejo Deus conduzindo a minha vida e logo eu me entreguei. Eu tinha um sonho pessoal
porém Deus me inseriu nos sonhos dele. Então logo eu comecei a cuidar das crianças. Eu era uma adolescente ainda, mas hoje eu vejo que já era uma responsabilidade ele confiando a mim. Então esse amor pelas almas, pelas pessoas, pelo cuidar, pelo social, por levar a palavra de Deus e viver realmente o ID, então foi despertando cada dia mais. E assim foram os primeiros anos do meu caminhar com Deus, ainda muito nova. Isso você tinha quantos anos aproximadamente, pastora? Aí eu conheci a Deus, o primeiro contato com a palavra de Deus, eu tinha 11 para 12 anos, recebi o Espírito Santo, eu tinha 13. Com 14 anos eu recebi o chamado para servi-lo. E que privilégio por isso. E até os dias de hoje ele tem conduzido, porque eu tenho me colocado à disposição dele. Então a gente está falando aí até os 14 anos, uma adolescente ainda. E qual foi o momento que você conheceu o seu esposo, que você abraçou o chamado e vocês ali como uma só carne, vocês fluindo no chamado de Deus para pastorear, né, até chegar em Teresina, porque vocês são de Teresina, são de qual cidade? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, meu esposo, pastor Lucas Fidelis, de Recife, no Pernambuco. Então, assim, uma mineira casada com pernambucano. Vocês se conheceram em Belo Horizonte? Em BH, em Minas Gerais. Então, aí falamos até os 14 anos, então, com a vida de solteira, realmente era para servir ao Senhor. Então, dedicação total. Vivi aquele projeto ali de cuidar das crianças e fui amadurecendo com Deus. Já tive as minhas experiências com Ele de dependência, de buscá-lo em secreto, no secreto em particular, e Deus ensinando, conduzindo. E como eu disse, daí eu já entreguei os meus sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus. Então, o meu casamento também foi ele que preparou, escolheu e me apresentou. Meu esposo, do Exército, ele foi para se viver um projeto lá no Exército, em Minas Gerais, mas ele já estava como obreiro e lá Deus fez o chamado também. Então, ele entrou na obra de Deus como pastor em Minas Gerais, mas não nos conhecíamos. E ele foi ser pastor na igreja que eu já servia como uma obreira. Então, de início, era o pastor da igreja, não é? E a obreira. A obreira, cada um servindo a Deus, aonde Deus permitia, e que bom por isso. Cada um fazendo o seu melhor. Isso. Mas, quando ele foi transferido da igreja que eu era obreira, então sabe assim, quando é coisa de Deus mesmo, então o olhar mudou, mas eu consegui, depois que ele foi, depois, até então era muito respeito realmente pelo homem de Deus. Sim. Né? Mas quando chegou até a mim a notícia, vamos dizer assim, que ele estava interessado em mim, ele já não estava mais na igreja que eu servia como obreira, então realmente acendeu uma luz, né? Mas eu não me sentia assim, vamos dizer, digna, não me achava madura o suficiente, porque é algo extraordinário, um pastor cuidando de ovelhas de uma igreja, e não como me assim, via. O Senhor está separando um pastor para mim? Eu só aquela menina ali subia e descia cuidando de criança. Isso mostra o tanto que o seu coração tinha essa inocência, né? Muito. O quanto que valida as suas palavras em relação ao seu olhar a ele como homem de Deus quando ele estava ali na igreja com vocês e o Senhor guardando esse coração. Gostei dessa Ruth. Vou te dar esse Boaz. E assim, ao mesmo tempo que ainda era esse olhar de muito respeito, ainda pensava, mas gostou de mim, né? Algo assim, já era um momento, acredito. Então, respeitando todos os momentos, todas as etapas. Sim. E eu hoje, sabe, em situações que surgiram em nossa vida, eu sempre agradeço a Deus e digo, Senhor, obrigada, porque eu obedeci. Aleluia. A obediência nos guarda. Isso. Então, nos conhecemos, começamos a namorar, ficamos noivos, esse período foi de 2 anos e meio. Então, quando veio o sim de Deus aprovando o nosso casamento. Então, nos casamos em 98
E graças a Deus estamos aí quase completando 26 anos de casados. Já foi bodas de prata. Sim, que maravilha. Completamos bodas de prata e graças a Deus, essa união, eu vejo Deus a todo instante. A gente se completa, somos de criação diferentes, de estados diferentes, mas o propósito é o mesmo. Vejo nele ainda o homem de Deus lá de trás, na qual eu conheci, e juntos vivemos esse propósito dele mesmo, o chamado de Deus, que a cada manhã, sabe, pastora, eu vejo que é como um novo dia. Não tem rotina, não tem monotonia. Cada dia a gente vive experiências novas com Deus. Você vê as misericórdias do Senhor se renovando, né? Olha, palpavelmente exatamente. Na sua casa. E a cada manhã é um novo dia. A gente preza muito de viver a simplicidade. Aleluia. O nosso Pai, as maiores virtudes, a humildade e o perdão. E a gente prioriza isso, sabe? De viver a simplicidade. Mas a gente é muito unido. Eu sempre falo, amor, eu te amo ainda mais porque você embarca nas minhas aventuras. E a gente vive intensamente tudo isso. É o sonho de uma só carne, né? Literalmente, né? Quando Deus ele disse ali no Éden, eu acho tão interessante, pastora, porque o Senhor falou para Adão e Eva, né? Deixar pai e mãe, mas quem era o pai e quem era a mãe de Adão e Eva? E como o Senhor já estava ali estabelecendo um princípio para todos os filhos, né, que viriam após, e de verdade esse uma só carne, né? A gente vive esse sonho, né, do nosso cônjuge. E aproveitando esse momento aqui tão maravilhoso desta palavra, como é que é você, junto com ele, dentro de uma obra de tanta responsabilidade sobre a nossa capital, sobre a capital de um estado, né? Vocês estão como cobertura espiritual de todo o estado. E até chegar a este momento de sombra que abraça mais, né? Como foi essa caminhada de vocês até aqui, né? Depois do casamento, o chamado ministerial, e vocês foram percebendo que a envergadura de vocês foi crescendo e, de repente, né? Um estado. Sim. Então, nos casamos e aí, para mim, novas experiências, ele já como um pastor, então aí a experiência dele foi no casamento, a adaptação, a convivência juntos, mas para mim já a parte mais elevada do ministério, não é? Então, o contato direto com as pessoas, saber que ali estavam aquelas pessoas em nossa responsabilidade espiritual. E eu sempre digo que uma prova de amor é quando a gente se coloca de joelhos para apresentar a vida de alguém em oração. Que lindo, isso. Então, estar ali de joelhos dobrados, orando pela igreja, pela vida das pessoas, quantos problemas vivenciados, coisas que a gente não viveu, mesmo na infância difícil, nas experiências que a gente teve lá fora, não vivemos, e assim, são situações que chegam até nós que, humanamente falando, as lágrimas vêm aos olhos, mas a gente tem que ser forte para levar a palavra que vai sustentar. Mas as pessoas chegam até esse representante espiritual e ali a gente tem que fazer o nosso papel de servo de Deus e de comprar aquela briga. Então, eu me vi necessitando de amadurecer espiritualmente. As experiências do dia a dia, a gente vai aprendendo, humanamente falando, a lidar, mas espiritualmente a depender mais de Deus. Já não era ali só a Ana Fidelis e o pastor Lucas, mas eram aquelas pessoas, e passamos em lugares de muitas pessoas, de poucas pessoas, mas o amor, o mesmo. Quando saímos de alguma cidade ali, ficava um pouco da gente, sempre levávamos daquelas pessoas. Depois que casamos, continuamos 3 anos em Minas Gerais, fomos transferidos para Recife, aí novas experiências com Deus, cresci demais porque aí já estava longe do meu estado, do meu mundinho, vamos dizer ali. Isso. E aí vivendo novas experiências, novos lugares, novas pessoas e juntos, caminhando juntos, vieram momentos difíceis,
pessoais, problemas também de saúde que a gente teve que superar com Deus. Foram 7 anos de muitas experiências em Recife e aqui chegamos, no Piauí. Fechou um ciclo de 7 anos lá. Sim. E se abre uma nova estação, a estação apropriada, né? Sim. A qual vai dar o seu fruto nesta estação, Amém. no Piauí. E você, quando chega, Teresina te abraça. Sim. Né? Todo o estado abraçou vocês com muita graça, com muito amor. E a gente percebe, nós que somos do reino, né? Apesar de não estarmos na mesma congregação, Sim. mas quem discerne do Espírito percebe, né? O fluir, o como que a igreja cresceu de uma forma muito mais em liberdade no Espírito, né? Com a chegada de vocês. Isso tem muito a ver com a unção que está sobre a liderança, né? Amém. E eu percebo também, pastora, que não somente o reino de Deus, né, proposto no ministério que vocês estão atuando no estado do Piauí, mas aí vem o anseio da pastora Ana não tocar somente sobre as ovelhas que estão sobre o seu cuidado. Sim. E você sente, opa, tem um chamado social aqui que está maior do que a pastora Ana. Em que momento foi isso? Como é que você olhou para Teresina e disse, vou cuidar de você, Teresina? Olha, aqui tem uma frase, quando a gente passa os portais chegando em Teresina, que diz aqui é chegar e se apaixonar. E é bem isso. É essa cidade, esse estado, porque já estivemos em outras cidades. Sim. Aqui do Piauí e realmente nos abraçou. Pastor, eu só vejo Deus. É Deus, não tem outra explicação. Por mais que alguém seja dado, seja gentil, simpático, eu só vejo o mover de Deus. É Ele que me liga a pessoas. Isso. E falando de ministério, quando eu estou em um ministério que não é o que eu congrego hoje, eu falo para Lucas, amor, eu estou em casa. Isso. É muito bom. Esse é o sentimento de quando eu estou com você. O sentimento que eu tenho é, meu Deus, me parece que a gente congrega junto, sim, né? É, o cheiro, né, pastora? Quando o Filho de Deus, ele come do pão, né? Bebe do vinho, né? Bebe do sangue de Jesus, come da carne de Jesus. De fato, ele come dessa comida de um nível de fé, sim, tão forte que sabe que sua vida realmente não faz parte daqui, né? E a gente se conecta com essa facilidade. Sim. E vocês têm isso, têm essa estrutura no espírito. E te levou a abraçar o social da cidade de Teresina a ponto de você, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Na caminhada do governo, seja a tua vontade na política. Deixa eu só compartilhar também como foi que eu conheci a pastora Ana Fidelis. Nós estávamos numa caminhada, né? Em outra estação, também dentro da política. Foi quando nós fomos apresentadas e de uma forma muito graciosa, o meu coração se apaixonou muito por você, pastora. Eu tenho um carinho, um amor sobre a sua vida. Quando eu lhe vejo nas redes sociais, quando eu sei que a gente vai se encontrar, eu sinto leveza no meu espírito. Como é bom, né? Eu tenho orado, né? Senhor, libera essa caneta. Libera essa caneta de honra para esta rainha, em nome de Jesus. E hoje você está mais uma vez nessa jornada. E como é que tem sido a missão? Sim. Eu sempre digo, quando eu estou conversando com amigos, então assim fica muito claro. Eles sabem me definir e dizem assim, a Ana é ligada ao social. Eu amo estar perto. Eu falo que eu sou apaixonada por pessoas, por histórias. Eu gosto de estar perto. A minha mãe diz assim, Ana, dá para você abraçar menos as pessoas? Às vezes você sufoca as pessoas, porque eu gosto demais de estar perto e eu quero que elas conheçam o que eu conheci. E o social me atrai demais. E sempre fui envolvida dentro da igreja mesmo, nos projetos. E aí Deus chamou para fora, não é? Mais intensamente, para estar mais perto das pessoas. E aí, pastor, a gente vê muita coisa,
muita necessidade, Sim. pessoas carecendo de Deus, mas também carecendo do mais básico. E aí veio outra surpresa. Sabe lá atrás, quando eu me surpreendi e disse, mas Senhor, casar com um pastor? Servir a Deus no altar? Então eu digo, meu Deus, mas como? É muito grande. Então me ajuda, como sempre eu faço. Me ensina, me coloca nos lugares certos, me envia as pessoas certas e eu quero aprender, me ajuda. Então Deus ele vai delineando os caminhos e eu não tenho resistência. Eu peço a Deus para me guiar. É novo, é uma surpresa. Eu sou uma mulher forte, eu aprendi a ser forte, eu tenho exemplo dentro de casa, mas é algo muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Isso. Você representar pessoas. Primeiro eu preciso honrar o meu Deus, Isso. honrar o meu chamado. Eu tenho um casamento que Deus me deu e eu preciso honrar as pessoas que acreditam na Ana Fidelis, que abraçaram a Ana Fidelis. E estou aí com essa responsabilidade vinda de Deus. Isso. É missão. Eu vejo que o servo de Deus, ele está para servir. E onde Deus desejar. A minha vida não é minha mais, é dele. E eu estou nessa caminhada e para honrar e fazer mais por esse povo tão excepcional, por essas pessoas que tem aqui em nossa cidade. São pessoas que parece que eu conheço há anos e vejo Deus trabalhando em mim, até nas minhas inseguranças, me ensinando para esse dia chegar. Isso. E eu quero honrá-lo. Aleluia. Eu quero que ele seja visto em primeiro lugar, que ele esteja sempre em evidência. Mas no que depender da mulher forte, Ana Fidelis, serva de Deus, mulher que está à disposição dele, eu quero sim representar bem as mulheres, trabalhar por elas, pelas famílias, pelos nossos jovens que hoje, quantos têm se perdido, as nossas crianças para que tenham um futuro melhor. Isso. E é possível, sabe? Quando a gente olha assim no extenso, às vezes eu estou caminhando com meu esposo pelas ruas, oro, falo, meu Deus, envia os teus anjos. E ao mesmo tempo eu penso, falo com ele, amor, é grande demais. Como chegar a essas pessoas? E ao mesmo tempo eu tenho certeza que o mesmo Deus grande que tem nos sustentado até aqui, ele vai nos levar aonde ele desejar. Então é necessário ter pessoas dispostas, sabe? Isso. Que tenham compromisso nos lugares que Deus permitir, de grande responsabilidade, assim como a política também. Isso. E essa visão de responsabilidade e força que você tem muito bem definida dentro de você, é exatamente por causa de um exercício de crescimento para a chegada da maturidade de muitos anos lá atrás, né? O quanto que você foi treinada na adolescência, o quanto que você com sua mãe, né, vivendo os milagres, o como vocês se conheceram, isso foi te dando resiliência e resistência para você chegar até aqui. E eu vejo agora uma coroa sobre você. De fato, você é uma rainha, uma mulher forte, muito bem posicionada. E como pastora, representando o reino de Deus, pastora, de fato, a coroa está sobre você, né? E banquete de Esther é para servir rainhas, e nós como rainhas, posicionadas, entendendo o nosso propósito. Quando, num tempo de imaturidade, a gente fica, e aí, Senhor, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E uma rainha tem a sua missão muito bem definida. Ela está com tanta convicção de que nem direita nem esquerda, de maneira alguma, ela está focada. O alvo é um só. Sim. É o plano de Deus para a sua vida. E essa coroa está sobre você, e eu quero aproveitar esse momento agora para que você deixe uma mensagem para as demais rainhas que estão aqui, e que não somente como pastora uma mensagem, mas também como representante. Muito em breve nós cremos em nome de Jesus do povo que sim, precisa de uma mulher forte, corajosa, ungida, sim, de uma rainha. Sim. E falando de Esther,
me chama muito a atenção que ela se posicionou. No momento de perigo, ela se posicionou, ela entendeu o que Deus estava buscando dela, não é? E nós, mulheres, precisamos nos posicionar também. Você que é uma rainha, se posicione, você é uma mulher forte. Você pode estar onde Deus te levar. E eu quero estar próxima a você, representar você, a sua família, ser a sua voz como Esther foi para o povo dela. Ela se posicionou. A missão ali de Esther não era fácil, mas Deus precisava usar uma mulher forte, que não ia temer as consequências que podiam chegar até ela. Mas ela entendeu o que Deus estava buscando dela e ela se colocou como um instrumento e Deus foi favorável. Então, se você se posicionar também, mulher, diante da situação que talvez você esteja enfrentando, Deus será favorável a você. E nós estamos unidas, nós mulheres. Eu falei para a senhora, pastora, da outra vez que nos encontramos, que nós mulheres somos leoas, somos fortes. E é necessário sim estarmos posicionadas para viver tudo o que Deus tem para cada uma de nós. Aleluia. E essa é a missão que Ele me entregou em mãos e quero viver cada dia esse propósito. Glória a Deus. E estar perto sim de todos, né? Das mulheres principalmente, onde Deus Ele me levar. Aleluia. Uma rainha acessível. Isso é muito bom. A gente chega e mostra que a rainha pode ser acessível e inspirar outras também a se tornarem rainhas, não é? Então, que bom por isso. Sim, que missão linda, né? Olha que palavra maravilhosa, e eu já quero declarar sobre sua vida, né? A unção da acessibilidade, né? De pessoas, famílias, crianças, não somente agora também a família da Igreja Universal que está contigo, caminhando com tanta graça, com tanto favor. E eu vejo quanto que você foi treinada no social dentro do reino de Deus. Deus já trabalhava. Porque o ministério da Igreja Universal é belíssimo. E quem realmente, de fato, está na imersão ali naquele projeto lindo, é treinado e habilitado para amar o Senhor de todo o seu coração e o seu próximo como a si mesmo na prática. Sim. E a Igreja Universal tem esse favor de Deus para o nosso Brasil e tantas outras nações que muitos anos atrás era ela que estava aberta. Numa terça-feira, 10 da manhã, e eu desejando voltar para Jesus. Não tinha uma igreja na cidade de porta aberta e o Senhor me lembrou, como não? Tem a minha casa de oração. Amém. E graças a Deus por isso, eu tenho um favor e um amor muito grande pela Igreja Universal, pelos obreiros, pelos pastores, porque eles estão sempre disponíveis. E você, com muito favor de Deus agora nesse tempo, sobre a nossa cidade, muito obrigada pelo carinho, por nos adotar, por pegar a Teresina, né, tomar não só da cajuína, e gosto muito, e de fato, né, de beber desse calor forte que a gente tem. E o teresinense, ele tem esse servir, né, com muito amor, com muita alegria, e como é caloroso o teresinense. Quero também aproveitar e pedir para você deixar uma mensagem, não só para as rainhas de toda o banquete de Esté que está conosco aqui, porque o banquete de Esté está indo longe, hein? Estou feliz com isso, o Senhor tem dado graça, mas deixa uma palavra especial para a mulher teresinense. Aquela mulher que coloca a lata na cabeça, sabe? Que vai ali para o rio. Aquela mulher também que leva o seu filho para a creche bem cedo para poder conseguir trabalhar. Aquela mulher que sai de casa numa condução de quase 2 horas para chegar no seu trabalho, né? E passa o dia ali no trabalho de serviço geral, volta para casa e tem uma força de leoa. Né? Deixa uma mensagem para essa mulher. Então eu quero aproveitar isso que a senhora está falando, e hoje, antes de vir para cá, eu estava lá no meu ofício de dona de casa, e que delícia por isso, cuidar da casa, e eu prefiro viver a realidade, sabe? O que mulheres sim saem cedinho para pegar a condução e trazer o pão no final do dia para casa, e isso é uma realidade que a gente vive na grande maioria, essa é a força da mulher.
E eu sempre falo para quem está próximo a mim, é para sair, é para estar perto das pessoas, é para subir e descer, que bom, vamos lá. É isso que me move, não é? É uma responsabilidade que Deus nos trouxe para ser vivida com intensidade. E para você, mulher, eu quero deixar uma mensagem para todos que estão acompanhando esse podcast, esse presente de Deus, para mim, um maná. É uma experiência que eu vou guardar com muito carinho, Aleluia. Pode ter certeza. A palavra de Deus nos diz assim: eis que estou fazendo uma coisa nova. E o Senhor Jesus diz: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus, ela não volta atrás vazia. Para você que está acompanhando, para você, mulher, Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. A palavra de Deus se cumpre com precisão na vida de todos os que creem. Creia, se apegue a Deus, esteja próximo a Ele, para você viver também, para você viver o novo de Deus. Saiba que Ele tem algo extraordinário para fazer em sua vida. Você chegou até aqui, é Deus preservando a sua vida para você viver algo novo com Ele. Guarde isso com você. Aleluia. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E Ele diz para nos lembrar todos os dias: escreve essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa e toda a sua família. Ai, que lindo! Que tá em casa tá assim, ó, aleluia! Eu recebo, diga amém, aí vai, diz amém. Glória a Deus, pastora, obrigada. Deus abençoe poderosamente sua jornada. Amém. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. A unção da acessibilidade, amém, sabe, descendo sobre a sua vida. Amém. A coroa que está sobre a sua cabeça, de fato, é para você tocar não somente nas pessoas que já estão debaixo da sombra ministerial, mas sim, o Senhor vai expandir, né, a aumentar mais essa envergadura. E eu creio, eis que estou fazendo uma coisa nova. Amém, anota, amém, anota, porque a palavra corta lá e corta cá, sim, né? Você deu e você sim, recebe. Claro. E eu louvo a Deus por isso. Obrigada. Amém. E achei que dava mais pão, aqui dava mais banquete, muito mais. Amém, amém. Vamos dar beijo? Beijo, meus amores. Fica pro próximo.